Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí, luz e paz para você nesta linda manhã de quarta-feira em que os termômetros marcam 23, 30 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muita felicidade na capital baiana. Para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para caminhar, para você que acordou para pedalar, para você que acordou para ir florestar, para você que acordou para pegar o metrô Bruzu e para você que acordou simplesmente para se espreguiçar nesta linda quarta-feira do dia 1º do 2. Amanhã é dia de Iemanjá, seja como for, onde for, com quem for. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil, do Iapoque ao Chuí. Mas vamos que vamos, porque eles também querem o seu bom dia aí, feliz aniversário. E são muitos os aniversariantes de hoje. Vamos começar por ela, Maria Lima, nos seus 63 anos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você. Menina Maria Lima, para Mac, ou é Mic, nos seus 61 anos. Todo ano eu erro o nome desse rapaz. Vou chamar de Mic ou Mike, 61 anos. Que Deus te proteja, que Deus te envolva em bênçãos de luz e de paz. Menino Mic, menino Mac. Bom dia aí para você e também para Maria Lima, nos seus 63 anos. Que Deus os abençoe e os proteja sempre, mas também ela, a nossa queridíssima Zoca Canário, Zoraide, uma amiga do coração. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine, menina Zó. Que bom saber que hoje é o seu aniversário. Muita luz, muita paz para você. Felicidade hoje e sempre, menina Zoca. Ou simplesmente Zoraide Canário. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas também para ele, nos seus 32 aninhos, um dia eu chego lá também. 1º de fevereiro de 1991, Vitor Alencar. Bom dia, bom dia, bom dia, menino Vitor Alencar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz, e que Maria passe na sua frente, pegue todos os recadinhos e possa realizá-los. E também para ele, Alberto Santiago, que resolveu não dizer qual é a sua idade, mas não tem problema, onde quer que você esteja, com quem esteja, e o que esteja fazendo hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023, para você, menino Alberto Santiago. Feliz aniversário, paz e luz para você. Tudo de bom, rapá. Mas ele disse, 38 aninhos, o nosso Nilson da Fonseca Vieira. Nilson da Fonseca Vieira. Parabéns, 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 parabéns. Feliz aniversário para você, menino Nilson da Fonseca Vieira. Mas também para ele, já dissemos, Alberto Santiago, Vitor Alencar, a nossa Zozó, Zoraide Canário, para Mic e para Maria Lima. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para os aniversariantes de hoje da lista do Facebook do Roteiro Espírita, mas também para você que está no Brasil afora, e a Poca é o Chuí, aniversariando hoje no dia 1º desse mês, que é o mais curto do ano. Que Deus os envolva em bênçãos de luz, de paz, de saúde e de muita misericórdia para vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus, envolvendo aos aniversariantes ou não em bênçãos de paz e de harmonia. Vamos orar em nome de Jesus.
A mensagem de hoje, ela é bem sui generis, porque nos diz que a morte não existe. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuaremos a ser o que já somos, espíritos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque, lembre-se, anote, a morte não existe. O que existe, na verdade, é um processo de transformação, a perda da indumentária corporal para a vivência completa da nossa realidade de espíritos imortais. Sendo assim, vamos orar em nome de Deus, pedindo a Ele que nos abençoe e nos proteja. Que enquanto estivermos no corpo, enquanto almas, possamos fazer o caminho da ressurreição, da transformação, da renovação íntima, para que quando do desenlace corporal nos percebamos espíritos cheios de virtudes e misericórdias. Que Deus abençoe a todos os companheiros aqui presentes no chat, aqueles que virão mais tarde e aqueles que não virão jamais. Que Deus os encontre e que Deus os abençoe onde quer que eles estejam. E assim, Senhor, te pedimos com votos de paz, misericórdia, a todos os nossos irmãos que se encontram igualmente desencarnados. Que o teu olhar compassivo e amoroso possa chegar a todos eles, envolvendo-os em luz e em paz. E assim damos por iniciado o nosso encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Mas vamos que vamos, porque hoje é quarta-feira e, como tal, estamos retomando a nossa conduta espírita do livro por Avaldo Vieira e Chico Xavier. Esse que é para nós motivo das nossas reflexões, que paramos lá no dia 26/12, um mês atrás, um pouquinho mais, e que hoje estamos de volta para darmos continuidade às reflexões relativas à nossa conduta enquanto espírita em vários espaços sociais pelos quais transitamos e fazemos os nossos processos de crescimento moral e espiritual. Sendo assim, vamos a ela, a mensagem do dia de hoje, especialmente para você. Vamos que vamos! Em nome dele também, do nosso querido amigo Jesus. Vamos à mensagem do dia de hoje para você. Vamos nos relembrar e rapidamente quais foram aqueles espaços sociais pelos quais nós já refletimos nesse período em que nós começamos o estudo do livro Conduta Espírita. Nós começamos no dia 14/10/2022. De lá para cá, com exceção ao mês de janeiro, o que terminou agora, nós seguimos pelas seguintes mensagens.
Conduta espírita da mulher, do jovem, do dirigente das reuniões mediúnicas, do médium no lar, na via pública, em viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos. E hoje, especificamente, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar sobre a conduta espírita no tempo. Que nós poderíamos atualizar e refletir como uma provocação. Como tem sido a sua conduta espírita na casa espírita? Já que este é o nosso templo religioso. Eu te pergunto, você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Como tem sido a sua conduta espírita nesse ambiente no qual você diz cultuar a sua fé? Porque é muito comum nós observarmos e avaliarmos a conduta espírita do outro na casa espírita. E quantas vezes não zapeamos, não telefonamos, não comentamos nos corredores, quando na própria sala mediúnica, sobre a conduta de A, de B, de C, do palestrante, do dirigente, do presidente, do diretor, dos meninos da evangelização, dos evangelizadores, e a nossa conduta. Já paramos para refletir? É o que Valdo Vieira vem nos propor hoje na reflexão desta manhã. E ela é bem oportuna porque nós estamos iniciando um novo mês. Quiçá, a depender do que tiremos de lição nesse mês e nos próximos, já não teremos mais uma conduta equivocada, reprovável, de estarmos observando como o outro se comporta, mas sim voltando o olhar para como nós nos comportamos nesses espaços. Ok? Então vamos ver o que é que ele nos sugere enquanto lembrete. Não é uma conduta na qual eu tenha que agir assim, mas como pode ser feito por mim se eu tiver uma atenção e um cuidado maior. Ok? Então, ele vai começar dizendo que a conduta espírita no templo deve ser assim. Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. Que, diga-se de passagem, é muito comum da nossa parte. Principalmente quando chegamos atrasados, irritadiços, chateados, enfim. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Quando não, incluindo nessa reflexão inicial, o barulho. Vocês já repararam que na casa espírita, nas atividades espíritas, com as suas exceções, claro, parece-nos às vezes que nos comportamos como se estivéssemos numa feira livre, no mercado. Às vezes até nesses espaços nem agimos dessa forma, nessa balbúrdia, nessa conversação, nesses risos muito estridentes, nesse falatório. Se for então naquele ambiente da cantina, Deus é mais. Eu acho que os espíritos saem todos correndo, porque o que vai ouvir de conversação improdutiva, de fuxico, de comentários maldosos, anticristãs, é algo de chocar qualquer um. E quantas vezes nós encarnados deixamos de estar nesses espaços por conta disso? Porque você está ali quietinho, tomando sua sopa para entrar no trabalho, porque chegou mais cedo, aí chega um, lhe dá um tapinha nas costas, lhe dá um beijinho, um abraço, aí senta e começa a conversar sobre isso. Você viu, se lembra da semana passada, da reunião, o que aconteceu? Você ouviu falar de B, de A, de B, de C, e por aí vai. A boa chamada, a chamada fofoca espírita. Né? E às vezes a gente está apontando o dedo para uns e esquece dos três voltados para nós. Então,
O templo é um local previamente escolhido para o encontro com forças superiores. Quão raramente utilizamos desses espaços para oração, uma boa leitura, o silêncio, a reflexão, a meditação, para entrarmos nas atividades. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação, bocejo ou tosse burlenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Olha que coisa interessante André Luiz vai nos dizer nesse ponto. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos, seja de forma consciente ou inconscientemente. Qual já dissera, deixa eu me lembrar o nome dele, fugiu agora o nome dele, se eu me lembrar, eu volto, do livro O Corpo Fala. É um livro interessante que vai mostrar que o corpo ele vai se expressar muito mais do que a palavra, ou seja, nossos atos inconscientes, anímicos, nos revelam muito mais do que a própria fala. Ele vai dizer também, evitar, hoje muito concorrido os aplausos, evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. Sabe aquelas palmas que a gente dá depois da doutrinária? Evidentemente que o bom senso nos diz, há momentos e momentos. O problema é que a gente junta todos os momentos para fazer a mesma ação. O que da minha parte, particularmente, não vejo como saudável. Um e outro momento, situação, a gente inclui o aplauso. Não somos radicalmente contra. Mas fazer disso um ato rotineiro para cada palestra, para cada palestrante, denota a falta de bom senso e uma acuidade espiritual mais desenvolvida. Não é por conta do orgulho e da vaidade, não, porque isso é problema do outro. É daquilo que a gente quer colocar no espaço doutrinário espírita que não deveríamos. Ou trazemos de outras expressões religiosas para validar também na casa espírita. O silêncio favorece a ordem. A oração, o bom pensamento, a boa leitura, atrai aquelas entidades superiores que o primeiro parágrafo nos propõe o lembrete. Ele vai dizer também, com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. Isso nos faz lembrar aquela passagem evangélica que Jesus vai propor que quando nós fôssemos a uma festa, ao invés de sentarmos nos primeiros lugares, que sentássemos no fundo, nos últimos. Porque pode ser que tenha alguém mais importante que você e o dono da festa peça para que você se levante e vá sentar lá atrás, porque tem alguém mais importante naquele espaço físico que deveria estar no seu lugar e não você nele. Ou então, que você estando lá, você seja convidado a estar à frente. Aí ele diz, o exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Isso não é nem humilhação, nem orgulho, é uma atitude de bom senso. Claro que às vezes também estar na frente não tem problema nenhum. O problema maior que eu vejo é quando você guarda o lugar, que é uma prática muito comum fora, como tem sido também dentro do centro espírita. Tem um evento, aí você chega cedo e outras pessoas tantas chegam, e quando abre o espaço do salão doutrinário, ou ainda aberto, você chega, senta na frente, pega uma bolsa, uma sacola, um livro e deixa ali do lado.
para que o seu amigo, seu filho, seu marido, esposo, alguém lá que você tenha guardado para, depois de muito tempo, já descansado, de boa, venha, enquanto muitos estão em pé, querendo um lugar, você passe tranquilamente, vai lá na frente, a pessoa tira e você senta. Isso não é nada caridoso, e às vezes a gente vê isso na casa espírita. Aí ele vai dizer assim, coibir de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando sem exigência os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Muitas vezes isso acontece, a gente querer que aquela entidade esteja ali quando às vezes ela não pode, ou, quiçá, não tenhamos condição de tê-la. Porque se ela precisar estar, ela vai estar ali diretamente. Não quer dizer que em hora de uma oração, de uma prece, você não possa evocar a presença do mentor da casa, de Jesus, de Maria, ou quem se esteja nesse extrato moral. Mas muito cuidado para não tornar disso um apelo veemente, como às vezes acontece nas reuniões mediúnicas, e isso passar por misticismo. Aí ele diz: a harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. E nessa harmonia de todos, a presença espiritual daqueles que nós evocamos mentalmente ou não. Vai dizer também, uma das condutas, um dos bilhetes, né? Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. Ou seja, não precisa ficar 20 anos na casa espírita aprendendo espiritismo para depois de 40 começar o trabalho voluntariamente em uma biblioteca, em uma recepção ou algo que valha. Como sinônimo de humildade, porque ainda não mereço, porque eu não me sinto merecedor, porque ainda não chegou a minha vez. O trabalhador se faz no trabalho. Não é apenas na teoria, é no trabalho. Então ele vai dizer, a disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Porque você vai ter sempre alguém que esteja ali lhe apoiando e lhe ajudando sempre que necessário. Comece com timidez, com insegurança, até mesmo para fazer a própria palestra. Claro que isso antecede um estudo, uma preparação, uma série de outros fatores. Mas nunca diga, não deve se dizer nunca. Eu nunca vou ser um palestrante porque eu não tenho condições. Tem, se prepare. Porque todo bom palestrante, se nós podemos assim nos referir a alguém, começou tão incipiente quanto você vai começar, tão inseguro e temeroso. Mas a sua boa vontade, a sua disposição de servir, vai atrair a simpatia dos bons espíritos, do seu amigo espiritual, que vai estar ali cooperando e lhe ajudando, seja em qualquer tarefa, servir um copinho, como também fazer a doutrinária ou presidir uma casa. Outro bilhete importante é desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrecho para ritual, tão usado em diversos meios religiosos. E diga-se de passagem também dentro das certas casas espíritas. Não é que você não tem um quadro de um benfeitor espiritual, como Emmanuel, como Bezerra de Menezes, como Maria, mãe de Jesus, ou quiçá do próprio médium da casa. Mas não fazer disso um culto, uma veneração. Esse é o cuidado que se deve ter. Embora, e dissemos, algumas das vezes chegue a essa ação. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Isso é André Luiz. Porque criam que uma série de códigos, de crendices e de dogmas que só fazem atrasar o processo de crescimento espiritual do indivíduo.
Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acompliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Isso aqui daria uma doutrinária, uma palestra, um seminário. E quantas vezes vemos isso? Não é pessoas estranhas, não, conhecidas no movimento, que são chamados para falar na casa espírita e que, ao invés de falar de espiritismo, falam de todo tipo de linha psicológica, social, histórica, e não fala de espiritismo. Igualmente digo, não é que não possa, mas entender que nos passos da casa espírita fala-se eminentemente espiritismo. Se der para depois falar de outra coisa, fala-se. Se puder conjugar as duas coisas, ótimo. Se não, mantenha-se no espiritismo. Porque quando a gente está na academia, quando a gente está em um seminário ou em uma tribuna de advogados, de justiça, melhor dizendo, de saúde, de astronomia ou qualquer uma outra área da ciência humana, nós não falamos de espiritismo. Ou pelo menos não é a base do nosso discurso. Ainda que sejamos espíritas, nós adequamos a nossa fala ao contexto literário, chamemos assim, no qual nos encontramos, ou social. A mesma coisa em relação ao espiritismo. Por que eu tenho que falar de ciências astronômicas, falar de medicina, falar de astrologia, falar de espiritualismo, a depender da secção? Eu não estou sendo radical ao dizer não fale isso. Não é isso. Falemos disso também, mas não disso, também disso. Psicologia, quantos nunca ouviram falar de espiritismo? Vou começar agora, porque é psicólogo, dá para você falar sobre o tema. Aí a pessoa discorre muito bem na área dele, dá uma excelente aula de psicologismo, da linha freudiana, psicanalítica, junguiana, analítica, lacaniana, e tantas outras, gestáltica, ou seja lá, aquela que queiramos, mas esqueceu do principal quando foi chamado a falar. A não ser que ele tenha sido chamado para falar sobre aquele tema. Vou falar sobre depressão. Eu preciso de um conteúdo teórico que me respalde, do ponto de vista psicológico, social, científico, as causas da depressão. Claro, não tem dúvida. E precisa. Agora, não é só isso. Qual é o pensamento da doutrina espírita em relação à depressão e outras tantas patologias? Se eu souber conjugar, 10. Mas se eu só falo dos dados quantitativos da depressão, perdeu-se muito no que se refere ao estudo da doutrina. Penso eu que ele diz isso aí. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Ou então, como muito acontece, as palestras shows. Nada contra também. Há momentos que a gente precisa rir muito, fazer aquela limpeza, né? Aquela profilaxia através do riso, das palmas, das gargalhadas. Beleza, se o espaço e o contexto permitir. Mas tomemos cuidado, porque existe uma fatia no mercado espírita, digamos assim, que tem buscado introduzir dentro dos templos religiosos espíritas esse tipo de conduta. Como muita música, muita cantoria, muito isso, muito aquilo. Pode ser até, na opinião de alguns que vejam a live, que eu estou sendo preconceituoso. Talvez sim, mas eu penso que não. Eu estou tentando trazer um olhar doutrinário, em que pese que a doutrina espírita não seja contrária a nada disso, e até inclua. O que a gente está tentando trazer aqui é a ideia de não perder o viés da mensagem, que é falar do Cristo. E quantos falam de tudo, menos do Cristo, menos de Allan Kardec,
menos da doutrina. Isso aí a gente vê as mãos cheias. Mas sigamos. Nas reuniões doutrinárias, outra coisa importante é já angariar donativos por meio de coletas, peditórios ou vendas de tombolas. Perdão, não sei nem o que é tombolas, mas tudo bem. À vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tomados à conta de pagamentos por benefícios. Nem vou comentar para não criar problema. Então, assim, nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, petitórios ou vendas de tombolas, à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tomados à conta de pagamentos por benefícios. Muito cuidado com isso. Mas sigamos ao que diz André Luiz. Particularmente, eu vejo André Luiz uma referência importante na doutrina espírita. O André Luiz do Chico Xavier. A pureza da prática doutrinária espírita deve ser preservada a todo custo. Que os espíritas atuais não percam de vista essa fala de André Luiz, que aparentemente pode estar até em desuso, ultrapassada. A pureza da prática doutrinária espírita deve ser preservada a todo custo. Entendamos como quisermos. E como tem sido das últimas mensagens, até aqui lidas, André sempre traz uma citação evangélica. A de hoje é em Mateus 18, é a de Mateus 18, 20, quando esse vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus, Jesus, Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei ou estou no meio deles. E para tal, é preciso que estejam em oração, em conversação, em ação do bem, buscando sentir a presença de Jesus naquele espaço doutrinário, naquele templo espírita. Até para que a proteção espiritual de entidades benfazejas possa acontecer com mais frequência. Porque é muito comum as invasões de espíritos baderneiros, obsessores, perturbadores, nesses templos, a exemplo daquele livro aconteceu na Casa Espírita, um outro recente, Perturbações Espirituais, de Filomeno, dentre outros, que nós temos recebido, visto que essas entidades atuam quase que por subjugação aos dirigentes da casa por conta de determinados procedimentos e condutas que, aos olhos dos benfeitores espirituais, não são dignos de terem a proteção deles, porque saem da sintonia. Não é porque eles se afastam porque querem, é porque não conseguem estabelecer a sintonia, precisando de todo um trabalho de saneamento psíquico, de tratamento, de aconselhamento, para mudar aquela faixa vibracional que envolve aquele campo magnético do templo espírita. Porque achar que toda a casa espírita está protegida pelos bons espíritos, com todo respeito, muitas vezes está querendo se equivocar ou se enganar. Deveria ser assim, mas nem sempre o é, porque dependerá da conduta de todos aqueles que ali laboram. Ok? Aí diz Jesus, porque onde estiverem 2 ou mais, aí eu também estarei. Onde a minha palavra, onde o meu exemplo, onde o meu pensamento se fizer presente, por atratividade vibracional, eu também estarei aí na pessoa
dos meus colaboradores diretos, que pode ser Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, o próprio Filomeno de Miranda, já citado aqui, e tantos outros abnegados trabalhadores do bem, espíritas ou não. Porque quando a gente desencarna, a ideia de espiritismo, de sessão religiosa, divisão religiosa acaba, pelo menos para os mais graduados. Porque o que vai prevalecer é o bem, é o amor, é a caridade. Então eu posso ter como mentor espiritual daquela instituição, como nós temos ouvido falar de uma determinada casa aqui em Salvador, que é Irmã Dulce, que pode ser também Madre Teresa de Calcutá, pode ser o Mahatma Gandhi, porque eles trabalham nessas instituições, ainda que não se expressem, não falem, ou utilizem-se com outras denominações. Percebem como é um tema bem delicado, que eu estou tentando manter só na configuração do livro, da mensagem, para a gente não se estender e não gerar uma série de temas polêmicos, digamos assim. Mas é isso. Por hoje, eu não vou poder me estender por conta de que eu não vou poder trabalhar no chat diretamente e ver, mas quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação e dizer que amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso vídeo, teremos as nossas reflexões a partir desses vídeos de cada vida assim, maravilhoso que eu recebi ao longo desse mês, que terminou ontem, e que a gente vai escolher, na verdade, já escolhemos um para apresentar aqui amanhã, quinta-feira. Então, para todos nós, votos de muita paz, obrigado pela presença, pela companhia, e que possamos estar aqui amanhã, às 7h45, no nosso Bom Dia. Mas hoje, à noite, às 18h30, teremos o nosso 7º capítulo do livro A Caminho da Luz, dentro do programa Leitura Espírita Comentada. Está maravilhoso esse programa e esse trabalho que nós estamos fazendo à noite aqui, a partir das 18h30. Se vocês quiserem dar uma espiadinha, acesse o canal Roteiro Espírita na playlist Leitura Espírita Comentada, no canal Roteiro Espírita, acesse uma delas e assista. Ou assistam. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir mobilizados para assistirem as outras. No mais, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de quarta-feira, tendo sempre, que eu ainda não falei essa semana, Kardec na mente e Jesus no coração. Sendo assim, bom dia para todos, muita paz e obrigado pela companhia feliz de estarmos juntos de volta mais uma vez ao nosso encontro. Ok? Até logo mais às 18h30 na nossa leitura espírita comentada. Muita paz.